Sonhava em empreender, mas não tinha dinheiro. Tipo, eu vendi 40 mil reais em procedimento estético. Vindo de Google. Pessoas não são robôs. Exato. Não tem um on e off. Exato. E são seres humanos, dias estão bem, outros não estão bem. Não então... é só vender, você também precisa olhar um pouquinho para dentro. Acho que é a maior reflexão que eu tenho. Espaço lazer e perguntar se ali podia deixar o filho para poder fazer compra. Então, hoje a gente dá risada, mas naquela altura era dolorido. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que muitas pessoas vão adorar. Afinal de contas, hoje é um episódio muito especial. Como podem ver, estou com um cenário totalmente novo, onde eu deixo meu agradecimento à Dinastia que nos cedeu esse espaço para gravar esse episódio que é muito especial. Antes de apresentá-los, eu quero também agradecer ao nosso patrocinador, Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos, com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, onde você encontra os melhores fonoaudiólogos, a melhor tecnologia em aparelhos auditivos. Você sabia que tem aparelhos auditivos à prova d'água? Você vai ter uma liberdade, uma autonomia total com os nossos aparelhos auditivos. E só o aparelho mais bem vendido do Brasil você encontra também no Espaço da Audição. Tenho certeza que você vai encontrar a melhor solução para você. Agende um horário, www.espaçodaudição.com.br. Tenho certeza que você vai ter um ótimo atendimento, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai readquirir a sua qualidade de vida. Falando em qualidade de vida e saúde, eu estou aqui com duas pessoas que são feras no assunto. Estou aqui com a Marisa Peraro e com o Paulo Moraes. A Marisa, a fundadora da Procorpo, e o Paulo Moraes, fundador da Espaço Laser. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Obrigado. Vamos contar um pouquinho, então, a história. Afinal de contas, a Marisa tem uma história muito legal, muito inspiradora, por sinal. Me fala um pouquinho como surgiu a Procorpo. Afinal de contas, era um trabalho de TCC, é isso mesmo? Foi isso mesmo. Eu sou formada em administração, né? Muita gente acha que eu sou esteticista de formação, né? Mas não, eu sou formada em administração e lá na faculdade eu tive a oportunidade de estudar Peter Drucker, né? E Philip Kotler, que é o pai do marketing, e eu quis fazer uma curva de equilíbrio, né? Entre os dois, onde eu tivesse algum negócio que não fosse tão caro, mas que tivesse preço e qualidade. Então, na Procorpo, a gente tem essa filosofia, né, de oferecer alguma coisa com o mais resultado possível, mas a um preço acessível. Mas essa sua visão empreendedora veio até um pouquinho antes, desde pequena, é isso? Desde pequena. Conta Eu pra fui gente. emancipada pelos meus pais aos 16 e eu montei uma locadora de livros. Isso quando eu tinha 16 anos. Acho que você não sabe dessa Essa parte eu história. não estava sabendo. Sempre tem novidade. Vai. Vamos lá. Depois virou uma livraria, né? E aí, enfim, quebrei a livraria, não deu certo, não sabia o que era um fluxo de caixa. E aí fui estudar administração. E aí, depois da faculdade, minha primeira empresa já foi a Procorpo. E como foi ter tido uma experiência tão jovem, empreendedora, depois os desafios que encontraram de não ter dado certo, mas você insistiu, persistiu, e como que você identificou que esse segmento da estética era um nicho e você poderia ter sucesso? Como que você se interessou por esse segmento? Foi bem um dia específico dentro da biblioteca da faculdade, onde eu estava com uma revista Exame, na época, não me lembro, mas onde falava uma reportagem que o setor da estética era o setor que mais crescia no país. Isso há 18, 19 anos atrás. Então, olhando aquilo, né, então eu fui fazer uma pesquisa de mercado, inclusive para o meu TCC, e eu via que um pacote de carboxiterapia, que é um dos procedimentos que a gente, né, oferece até hoje, custava na época, 18 anos atrás, R$2.000. Né? E aí, quando eu montei, né, a Procorpo, eu nasci do digital e eu fiz essa curva entre, né, ponto de equilíbrio e coloquei uma margem de 20% em si. E aí, esse pacote de carbox custaria 438. Nossa, que diferença. E aí eu coloquei no Google, né? Comecei do primeiro mês, né? 2006, foi abril que a gente abriu. Nós vendemos, eu vendi 40 mil reais em procedimento estético. Vindo de Google, né? Logo no primeiro mês. O que você passou um pouquinho, o que você me contou de Vendas coletivas. vendas coletivas, enfim, eu tive lá atrás, meu primeiro mês, assim, com esse procedimento de carbox.
E aí foi aquela loucura, vai se adaptando, cresce, se adapta, cresce, né? A faculdade me deu muito, muito peso, mas o dia a dia foi meu MBA, meu doutorado, foi o dia a dia. E muita coisa do tipo da faculdade. Por que não me contaram isso? Exato. Não é. Isso eu não aprendi lá. Então, esses dois pontos são importantes, né? Tanto o que a gente aprende academicamente, quanto também a experiência ela é fundamental. Né? E Paulo, um pouquinho antes, talvez mais ou menos na mesma época, você também fundou a Espaço Laser. Como é que foi essa jornada? Você teve negócios antes da Espaço Laser? Conta um pouquinho pra gente. Bom, sim. Na verdade, como a Marisa, eu também não veio do setor de saúde também não. A minha primeira formação, na verdade, não é nem o direito, na verdade, é técnica agropecuária, que loucura. Então, eu sou técnica agropecuária na formação do ensino médio, né? Depois, na universidade, direito. E depois, mundo de empreendedor. Depois de uma jornada, como eu tenho uma história anterior, de uma família muito humilde, sem condição, eu não tinha capital para empreender. Eu sonhava em empreender, mas não tinha dinheiro. Então, eu começo como um empreendedor da advocacia, com aquele escritório de advocacia, na verdade, fazendo dia a dia, e a partir do capital eu passei a empreender. Então, antes da Espaço Laser, e o ano de fundação da companhia é 2001, portanto, 21 anos atrás, né? 2004, desculpa, então 21 anos. Eu tive alguns outros negócios, empresa de coleta de lixo, revista, restaurantes, até que em 2004 a gente funda a Espaço Laser, então talvez 3 anos antes da Procorpo, né? Eu acho que mais ou menos no mesmo período, a mesma realidade de mercado. Você identificou essa mesma oportunidade de crescimento dentro do segmento? Um setor de forte crescimento, mas especificamente dentro da depilação a laser, algo que era absolutamente desconhecido do grande público. Porque a depilação a laser antes era um tratamento dermatológico de alto valor agregado. Então, estou querendo dizer o seguinte, só pessoas com muito dinheiro, então a classe A, se beneficiava de um tratamento tão incrível que era a depilação a laser. E a nossa visão naquele momento, talvez sem fazer esse estudo todo que a Marisa fez de curso. Tão detalhado. Não, a gente só entendeu aquele famoso feeling, né? Que isso é perigoso hoje em dia. Esse negócio de gestão por achismo, o feeling. Exato. A gente mudou. O mundo está muito mais focado em dados. Não dá para brincar mais de fazer isso. Se bem que a percepção e sentimento do negócio também deve contar na decisão final. Mas análise de dados junto com o feeling. Isso, vai ajudar muito mais, vai ser muito mais assertivo. Então a gente percebeu claramente que tinha uma oportunidade gigantesca, né? O tratamento era extraordinário, mas de desconhecimento absoluto do grande público, porque era muito caro. E o nosso desafio, na fase inicial só médico, depois sim vieram fisioterapeutas, porque a gente conseguiu demonstrar que elas tinham capacitação técnica, o Conselho Regional validou o nosso posicionamento e aí vieram os fisioterapeutas fazendo aplicação. Hoje não só fisioterapeutas, hoje esteticista e biomédico também pode fazer uso do laser, né? Mas na fase inicial, até porque a máquina estava dentro de consultórios médicos, a gente iniciou nossa operação com médicos. Mas no dia a dia, rapidamente eu percebi que esse modelo com médico não vai escalar. Não vai funcionar. A gente precisa urgentemente pensar em um novo profissional. Foi quando uma pessoa do setor falou, Paulo, dá uma pesquisada, porque eu tenho absoluta certeza que fisioterapeutas também podem fazer uso desse equipamento. E aí, lógico, um estudo entendeu, não, de fato, elas podem operar, e a gente começou a treinar e formar profissionais, um tema importante, né? Treinamento e formação de profissionais, coisa que a gente mantém até hoje. Não por outro motivo, a Espaço Laser tem uma universidade do laser, então são 45 profissionais envolvidos em formação, treinamento, retreinamento, a todo tempo, porque eu digo também para todo mundo, inclusive dentro da empresa, pessoas, infelizmente, para alguns, não são robôs. Exato. Não tem um on e off. Exato. E se são seres humanos, a gente precisa estar cada dia está de um jeito. Todo jeito, com humor, sem humor, dias estão bem, outros não estão bem. Então a gente precisa entender, mais do que isso, alinhar as pessoas para que trabalhem no mesmo caminho. Marisa, e é verdade que você vendeu uma moto para abrir a Procorpo? É verdade. Conta um pouquinho. Você sabia dessa? Eu também não. Eu estou descobrindo aqui, tá cheio de segredo, vamos lá. Enfim, eu tinha acabado de me formar, né? E me casei, assim, já logo na sequência. E aí a gente mudou para São Paulo, né? E a gente não tinha capital para isso. Na época, meu marido, né? Meu ex-marido, ele faturava, acho que ele ganhava 5 mil reais por mês, né? Hoje, sei lá, quando seria 18 anos, 19 anos atrás. Talvez uns 30. E aí eu lembro que foi o nosso capital ali, né? Foi 17 mil reais, né? Naquele momento.
E foi o valor que eu fui numa loja famosa de móveis, comprei lá o suficiente para uma recepção, para uma mesa, uma decoraçãozinha, e foi o capital de giro que eu tinha. Foi com isso mesmo. E o receio de não ser desse ramo estético, né? Você encontrou de cara já profissionais que compraram a sua ideia, o seu projeto, como é que foi? Não, é o feeling que o Paulo tá falando. Você é mais nova, você consegue arriscar mais, né? Você vê mais, você tem uma paixão, você acabou de se formar. Então eu queria muito aplicar, porque no final das contas, eu tirei A no meu TCC. E Tá aí o assim, resultado, meus né? e meus professores, poxa, mas você deveria abrir mesmo, né? Eu fiquei na dúvida entre seguir carreira para RH ou abrir. E aí, sim, eu fui nessa veinha empreendedora aí. E você é de Londrina. Londrina, E no por que Paraná. empreender em São Paulo? Nesse movimento de casamento, enfim, foi a oportunidade de vir para São Paulo. Você já estava em São Paulo. Já. Legal. Ô Paulo, mas me conta um pouquinho. Naquela época, eu acho que a maioria das pessoas nunca nem tinha ouvido falar de depilação a laser. Você deve ter lidado com uma série de rejeições no início. Será que funciona? Será que isso, sei lá, não vai me causar alguma consequência? Como é que foi esse início do desconhecido para a população? Então, a gente sabe a curva S de adoção? Um novo produto disruptivo, poucos adotam e ao longo da jornada vai crescendo e tem uma cauda negativa mais à frente quando o negócio fica muito, muito popular. E olha que interessante, né? Naquela fase inicial, a gente estava exatamente aqui no início. Grande parte do público não fazia nem ideia do que era depilação a laser. Então, as dúvidas mais comuns dói, não dói? Eu tô falando lá em 2021, tá? Dói, não dói? Resolve mesmo ou não? Isso é uma conversa fiada para vender. E o terceiro tema é caro ou é barato? Acho que até nos dias atuais deve ter Então, isso. então é isso que eu ia falar para você. Olha que interessante. Até porque na curva S de adoção, por incrível que pareça, a gente ainda não está nem na fase inicial de rampagem. Porque a gente deve ter atingido aí coisa de 12% de conhecimento do que vem a ser o tratamento e 12% do mercado endereçado. Tem Então, muito que crescer. tem muito já trabalho servido. Então, em razão disso, passaram-se 21 anos e ainda continuam sendo. Quando a gente faz a pesquisa, e a gente faz pesquisa de forma regular, quais são as principais dúvidas? Dói, não dói? Vai dar resultado ou não? E no terceiro, é caro ou é barato? Olha que interessante esse processo, né? Cíclico, né? Porque, por exemplo, há 20 anos atrás, essa mulher que fez essa depilação, hoje ela tá levando a filha dela para fazer, isso. né? Você Mas já a, deve parte, estar... mas a parte bacana dessa história, Marisa, é que aquelas primeiras que utilizaram nosso tratamento, ainda tem isso muito hoje, são pessoas que experimentaram antes a lâmina e a cera, né? E metodologias sobre todos os aspectos inconvenientes e incorretos, inclusive. A nova geração que vem dessas mães que experimentaram o laser, essas filhas, e aí eu falo como pai de uma delas, de uma menina, não só que, vamos deixar um parênteses rápido aqui, tem homem também se tratando com laser, tá? Inclusive eu fiz orelha, faixa de barba, eu acho que eu recomendo 15% do nosso público são homens se cuidando. Mas voltando para a temática aqui, essas meninas que agora entram no mercado, que são as pessoas que começam a ter que se depilar, não saberão, em hipótese alguma, o que é cera, uma metodologia de depilação. Aliás, eu duvido, e eu vou falar pela minha filha, que você convença a Gabriela a fazer uma depilação a cera. Ah, não. Ela faz mesmo, você tá ficando É um louco. caminho sem volta. Não tem uma menor hipótese de eu voltar a nem pensar em usar isso. Mesmo uma pessoa queria usar CD de novo. É mais ou menos isso. Se bem que tem os apaixonados do disco antigo, mas Daí é hobby. no caso aqui eu acho que não. Eu acho que aqueles que entenderam os benefícios sobre todos os aspectos, e não só de preço, de condição, de resultado, mas pensando também em questão de efeitos para o meio ambiente, tem uma série de questões positivas com relação à própria pele. Não dá para voltar a pensar em cera sabendo que tem uma metodologia tão eficaz sobre todos os aspectos e positiva para o tratamento. Entendeu? Marisa, qual foi o principal desafio ou obstáculo logo ali no início, nos primeiros momentos, apesar de do primeiro mês já faturar ali 40 mil reais, mas tenho certeza que em algum momento ali, ou até excesso de uma demanda que você não previa, falta de capacidade de atendimento, enfim, quais obstáculos imediatos você encontrou ali na frente que você teve que correr para solucionar?
Olha, no dia a dia da operação, no ano a ano da operação, eu confesso para você que foi muito bem, né? 2006, 2008, o país passou por uma crise que eu não vi essa crise passar. Sobre esse texto que eu não vi. Não vi. 2015 eu vi. 2015 me pegou pouco essa crise, bastante na verdade. Foi onde eu precisei reestruturar. E aí era um pouco de você fazer tudo muito no feeling, ou você não olhar para custo, né? Porque você está crescendo, então você vende mais e seus custos são maiores. Quando você vê uma retração do mercado, opa, peraí, meus custos estão, preciso rever algumas coisas. Então eu acho que a crise de 2015 me fez acender ali opa, peraí, não é só vender, você também precisa olhar um pouquinho para dentro. Acho que é a maior reflexão que eu tenho. E na Espaço Week? Quais os primeiros desafios que você encontrou ali, os primeiros obstáculos? O primeiro desafio era fazer o cliente vencer a barreira da porta para entrar e pelo menos perguntar o que era o nosso tratamento. Porque até a gente tem uma brincadeira, a primeira loja foi posicionada num shopping, porque a gente não tinha dinheiro para fazer grandes investimentos em marketing, né? Então, estrategicamente, tem que posicionar essa loja dentro de um lugar de alto fluxo, porque naquele momento o nosso cliente vinha do fluxo de passantes. Hoje essa realidade mudou, a gente é destino final, até pelas metodologias e ferramentas que a gente tem. Porque há De 20 anos comunicação atrás não tinha internet, não, né? Essa facilidade de divulgação. Na verdade, tinha então, um panfleto na calçada do comercial shopping, que inclusive eu fui lá entregar, tá bom? Então, o grande desafio nosso era trazer o cliente e fazer com que ele quisesse nos ouvir. Porque esse era o desafio. Olha, pelo menos eu paro para ouvir, porque eu ia falar, acabei esquecendo, mas as pessoas fazem inclusive uma leitura errada da nossa marca, né? Espaço lazer e perguntar se ali podia deixar o filho para poder fazer compra. Então, hoje a gente está risado, mas naquela altura era dolorido, porque a gente tinha conta para pagar, tá? Então, essa foi a realidade. Então, o primeiro grande desafio do nosso negócio foi romper a barreira do absoluto desconhecimento do que era o tratamento. Olha que legal. Eu também distribuí panfleto, viu? Também. Isso. Eu acho que todos nós que empreendemos, né? Distribuir Tudo panfleto, tem um começo. nas caixinhas de correio. Tem que trazer o cliente de alguma forma. É isso aí. Tinha que atingir todos os touch points possíveis. Mídia era muito cara, não tinha o poder da internet, ponto de grande circulação era muito caro. Antigamente tinha muitas luvas, essas coisas. Era difícil você conseguir bons pontos. E você não tinha rede social também. Exato. Que hoje... As mídias mais importantes eram revista e televisão offline. Rádio. TV ou rádio. Que pra gente, durante grande período, era algo que a gente não conseguia nem pensar em orçamento para isso. Um pouquinho mais à frente, pensamos em algumas revistas, com um retorno ainda muito baixo. Você sabe o que eu fazia muito lá no Espaço da Audição? O Espaço da Audição, aparentemente, tem muito idoso, né? Então, eu ia fazer panfletagem na feira. Chegava cedinho na feira, o idoso tá lá, ia do tete a tete, distribuindo folhetinho. Aí essa pessoa já convidava a fazer uma avaliação, né? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de crescimento, que a gente sabe que é o que todo empreendedor sonha, mas também é difícil crescer. É difícil você crescer porque isso demanda não só investimentos, você tem que se preocupar com um padrão de qualidade, treinar pessoas, né? Então, como foi esse processo de crescimento para vocês? Eu acho assim, ele é constante, né? Então, claro que, por exemplo, né, o nosso foco, Paulo, quando a gente conversa, a gente entende que por que as nossas empresas deram certo? Porque a gente tem um foco muito na venda, né? Então, o treinamento para o meu setor de vendas, eu percebo que ele também, dentro da Espaço Laser, tem essa preocupação, né? Não adianta você abrir uma empresa, achar que o cliente vai chegar, ou mesmo você comprar mídia está cada vez mais caro, como a gente falou, mas então o processo é muito em vendas. E aí você precisa aumentar o seu setor, você abre uma loja, você abre outra loja. Pessoas é o que mais pega, né? Acho que pegou no passado e continua pegando agora, né? Uma geração diferente, uma geração mais nova, com propósitos diferentes, conceitos diferentes, né? Então, eu acho que assim, dentro de um processo de crescimento, você formar a equipe, porque a gente vende serviço, a gente não vende produto. Exato. Então, o produto ele se vende por si só, mas a dependência do fator humano. Explicar para essa cliente que entrou, que já é difícil ela entrar, o que é uma depilação e por que ela tem que comprar e por que compensa. No meu caso, uma toxina, um preenchedor, um bioestimulador, como é que eu faço ela entender o que é uma harmonização? É fácil, às vezes, vender para quem chega pedindo para mim um Botox. Eu sei que ela quer um Botox, mas quando ela chega para mim falando assim, eu quero rejuvenescer,
é mais difícil eu vender para ela, porque eu preciso, né, contextualizar, explicar que não vai ser um botox só que vai fazer ela rejuvenescer, né? Então, como que a gente faz, né? Como que a gente treina essa equipe para poder, né, crescer com mais, enfim, organização. Eu acho que no seu caso é até um pouquinho mais complexo, porque como são vários serviços, né, vários tratamentos, talvez até a nomenclatura que se dá não é muito fácil da pessoa compreender do que se trata, né? Como que é esse processo? Que eu acho que isso requer uma qualificação ainda maior para trazer para esses especialistas uma linguagem simples, talvez mais prático do resultado, focando mais no resultado. Uma coisa que eu sempre trabalhei e pensei sempre na minha equipe eu não olho muito para a tecnologia. A tecnologia vai ser a consequência do que eu vou entregar para o cliente. Eu olho para o problema. Então, no caso do Paulo, o problema é pelo. Ela tem pelo, é desconfortável, né? Todo mês você fazer uma gilete, uma cera, enfim. No meu caso, a gente consegue... Ai, eu perdi aqui, peraí. Ai, eu perdi agora. Os procedimentos. Os procedimentos, perdão. Você consegue ter uma gama muito maior. Então, assim, é celulite o problema? É flacidez? É gordura? É ruga? Então, eu consigo, na verdade, oferecer para ela o que vai mais dar resultado para o problema que ela veio buscar. Mas, ao mesmo tempo, também é interessante, porque a pessoa, às vezes, vem por um motivo e sai de lá com outros tratamentos, além daquele que ela buscou, né? Muito. Ela vem pensando que o Botox é na boca, né? Aí eu quero Botox na boca. E não é preenchimento, né? Então ela vem assim, ela vem desinformada, mas aí a gente consegue fazer um plano de tratamento e falar, não, peraí, é um bioestimulador, né? Enfim, fazer um procedimento completo. O que ela tá querendo dizer é um vídeo que eu recebi recentemente de um rapaz que fala que o cliente entrou nem procurando um anzol, estava procurando um produto para a esposa. E aí ele falou, mas vai chover esse final de semana. Então o que você vai fazer no final de semana? Acho que é melhor você ir pescar. Então eu compro anzol, depois eu compro a vara, depois eu compro... O cara vendeu um pacote, vendeu... Na venda vendeu tudo. Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar e olhar. Na verdade, esse é um processo de entender a jornada do cliente, né? Exato. Esse é o grande desafio de quem procura entender o que o cliente tem, o que o cliente tem por expectativa. E dentro disso, é lógico, fazer o melhor. Então você nunca barra a sua venda pela expectativa do cliente, mas pelo que você pode entregar para ele de muito melhor. E a lógica, consequência, a venda acontece. Esse é um processo natural que a gente tenta explicar para as nossas equipes no dia a dia, que a coisa é assim que deve acontecer. Não parametrizar sobre a sua ótica, mas assim pela expectativa que que a gente pode fazer de melhor para ele. É um pouco de fazer o melhor para ele, né? Exato. Foco sempre nele. Nele, absoluto. Na verdade, eu gosto da frase não foco nele, mas o foco do cliente. Exato. Foco do cliente, é um pouquinho diferente. Exato. E que loucura é essa de administrar a maior rede de atendimento do segmento com 800 lojas, é isso? Na verdade, agora 870 lojas, lembrando que além do Brasil, a gente está no Chile, Latina, né? na Argentina, Paraguai e Venezuela. Colômbia, desculpa, mudei o país. E Colômbia. O desafio é gigantesco, né? Até porque dessas 870, 500 e quase 60 lojas são lojas próprias, de gestão direta nossa, não são franquias mais. Porque no IPO, na oferta pública que fizemos lá em 2021, a gente inverteu a ótica. A gente sempre teve uma relação de 70% franquias, 30% lojas próprias. No processo de abertura de capital, e foi por isso que a gente captou todo o recurso que a gente captou, a gente se propunha comprar essas lojas para trazer esse valor para dentro da companhia. A expansão foi com franquias, mas depois foram absorvidas. Com o dinheiro do IPO, nós compramos os sócios minoritários e grande parte das franquias que a gente via que tinha capacidade de crescimento, sob o aspecto de expansão onde aquele franqueado estava, e melhoria de funcionamento. Então essa é uma gestão muito mais complexa, né? Onde a gente cuida diretamente daquele colaborador na ponta, fazendo a entrega da entrega do que tem que ser feito. E por isso essa preocupação tão forte com a formação e treinamento, e retreinamento a todo tempo dessas a base, equipes, né? Que é a base. Uma coisa importante, a gente não diferencia jamais próprios de franquia. Todos são treinados da mesma forma, porque para a nossa visão, pouco importa para o cliente na porta quem é franqueado ou que é a loja própria. Ele precisa ser atendido na mesma qualidade, mesmo padrão. A entrega tem que ser no mesmo patamar. Então, essa preocupação, de novo, do foco do cliente
para que a gente faça do melhor na expectativa do que ele espera. Sempre conseguimos fazer isso, é lógico que às vezes não, né? Mas a certeza que assim que a gente identifica que a gente não está entregando no patamar que o cliente espera, a gente faz todos os esforços para que isso seja mudado, para que a gente melhore cada dia. Então, tem um processo de aprendizado interno da companhia constante. A gente nunca vai estar no estado da perfeição. Todo dia a gente vai encontrar motivo para melhorar mais e mais e mais. E agora com um desafio adicional, né? Inteligência artificial entrando na vida da gente e nos desafiando a pensar de novo diferente. Então, eu acho que vem uma revolução importante. Nós estamos na fase ainda muito inicial desse processo, onde a gente vê várias iniciativas, algumas inclusive meio perdidas, mas a gente vai ver muita transformação nos processos de relacionamento com o cliente, nos processos internos, na busca da melhoria do relacionamento e ganho de eficiência, né? E quando a gente fala em treinamento, né, tanto eu como ele, a gente olha não treinamento só técnico, né, porque do que a gente entrega, mas treinamento para essa gestora, treinamento para essa recepção, como ela vai recepcionar o cliente, vendas principalmente. Então, acho que é o ciclo completo. Excelência como um todo, né? É isso. Desde a entrada desse cliente, né, desde o telefone, né, ou no WhatsApp, hoje todo mundo quer WhatsApp, mas esse ciclo completo, entendeu? Eu acho que é muito importante. E hoje, o que vocês consideram importante para um profissional que tem uma clínica de estética, mas que deve também servir para outros segmentos, principalmente na área da saúde, como dentistas, os próprios fonoaudiólogos, né, do qual eu atuo? Estamos olhando para eles agora também. Então, o que vocês acham essencial hoje? O que na visão de vocês, falta para que esses profissionais independentes consigam cada vez mais explorar esse potencial de crescimento que esses segmentos oferecem? Acho que o que falta, que é um pouquinho do que o Paulo falou, existe uma tendência de IA acontecendo, existe, mas ele mesmo recentemente, a gente no nosso grupo de mentorados, a gente falou sobre essa questão de personalização do atendimento. E a tendência, até acho que pelas redes sociais, o formato que as coisas estão acontecendo, as pessoas elas estão muito mecânicas. Desde uma recepção, no formato de como falar com o cliente, copia e cola, esse copia e cola, né? Mas eu vou colocar uma IA, vou colocar uma secretária, né, com inteligência. É importante você ter. Mas, de novo, será que o cliente ele quer isso? Né? Falta você ter um acolhimento, você saber o que o cliente quer. Tudo bem, a gente ainda está engatinhando na IA. Mas, né, o sorriso da recepção, o sorriso daquela pessoa na que você entra, como é que você vai colocar isso numa IA? Né? A gente ainda não consegue fazer uma autodepilação ali, você precisa do humano ali. Então, eu acho que essa personalização, né, e ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais mecânicas. Uma reunião, quero fechar logo com você. Já joga pro link, já vamos fazer com o link. Mas essa cliente, ela vai vir passar por esse procedimento. E é uma coisa muito importante, acho que tanto eu como o Paulo, a gente tem meta até de revenda. Né? A cliente está lá fazendo uma virilha, por que não uma axila? Por que não uma perna? Né? A cliente está lá fazendo um botox, por que não um preenchimento labial? Por que não um bioestimulador? Então, existe essa revenda. Né? E é uma oportunidade quando o cliente está lá. A recorrência. Mas eu acho que o que impede um pouco, é uma dificuldade, é essa questão de não personalizar esse atendimento. Entendeu? A Marisa está tocando um ponto importantíssimo, inclusive muito falado na NRF 2025. Não sei se as pessoas sabem, mas existe um encontro anual do varejo nos Estados Unidos, em Nova York, que já é uma feira imensa, onde a gente observa as tendências do varejo, para onde o varejo está olhando, quais são as oportunidades. E nesse ano de 2025 ficou muito forte isso. E já vem com muita força, é verdade, mas tem um desafio gigantesco para o varejo e não tem jeito. Quem atende gente na ponta tem que saber disso. O desafio é como a gente atender e dar experiências personalizadas, com equipes treinadas de forma individualizada, apesar de você ter uma grande rede. Esse é o grande desafio. A IA tende a contribuir muito para elevar esse nível de personalização. Eu sei, mas a última milha vai sempre depender de gente. Sim. Então a grande combinação ficou muito claro ali. Quando se vende serviço. Então essa combinação de tecnologia, mas entendendo a tecnologia como meio e não como fim. Sim. O fim sempre são pessoas, equipes, atendendo pessoas. Essa relação aí tem muita preocupação em treinamento, formação e personalização da forma de atender melhor o cliente. Então tem um trabalho gigantesco de quem atende na última ponta gente, e não o B2B, o famoso B2B, mas sim o B2C, que é o varejo que a gente vive diariamente, e você no seu negócio, na sua ponta, gente atendendo gente ali na ponta. A gente tem sim
muito processo, muita tecnologia, mas acima de tudo ali se preocupando como é que essas equipes estão atendendo da melhor forma esses clientes para fazer a diferença. Porque uma coisa também está muito clara, vai fazer a diferença e vai se destacar no varejo aquele que entregar a melhor experiência. Exato. Às vezes, o produto, apesar de ser excepcional, ele vai perder para aquele um pouco de melhor qualidade, mas onde a experiência seja melhor. Olha que interessante isso. Porque hoje está tudo no chat GPT. Exato. Quem aqui não recebeu alguma coisa assim, ainda bem, as pessoas... E você esquecem, percebe, né? Não, Espero que esteja bem, né? Isso, é isso. Esquece de colocar o cabeçalho. Segue algumas fórmulas para você... Aí você olha e fala assim, você fez o chat GPT isso aqui, né? Não quero, né? O chat GPT ele vai ajudar, mas... né? A última milha, gente. Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente vê que o varejo, e principalmente aqui no Brasil, tem sofrido muito com guerra de preços. Né? E é sempre um empecilho para quem está ali na ponta, com o paciente ou com o cliente. Deve ter muito no dia a dia, porque você não consegue fazer mais barato, porque eu vim em outro lugar, porque também é um segmento que tem muita concorrência, esse segmento de vocês, né? Então, como resolve isso? É com treinamento? Vocês... Então, lembra que eu falei agora sobre experiência? O grande desafio para sair da cilada da disputa só apenas de preço, porque se você ficar na disputa só de preço, como inclusive acontece no mundo digital, porque no mundo digital é exatamente Exato. isso. É o preço e pior, ao alcance de um clique, né? Até porque como a maior parte desses clientes estão sendo prospectados pelo meio digital, então normalmente a primeira pergunta... Então, mas a grande diferença, inclusive, você tendo condição de vender mais caro, é se você entregar uma experiência adicional e não apenas a entrega do produto puro e simples como ele é. Então, se eu tivesse que olhar no seu setor de audição, com certeza eu olharia como é que eu melhoro a percepção de valor, uma experiência diferenciada, onde a pessoa vai, escuta, eu vou pagar mais caro, porque pelo menos aqui, olha, se der algum problema, eu sei que esse cara vai me atender de forma adequada. Exatamente. E eu posso voltar aqui e não vou ter dor de cabeça. É o que eu falo assim, o principal diferencial nosso da concorrência somos nós como pessoas. É o maior diferencial que nós temos. Mas olha, trazendo um pouquinho para o passado, vamos pensar nos salões de cabeleireiro, né, que está nesse mundo da estética também. Então, eu acho que, assim, existe sim a concorrência, mas vamos pensar que o nosso setor é um setor muito capilarizado, né? Então, vamos pegar nas loiras, no cabelo loiro, nas luzes, né? Então, tem loira que vai no salão para fazer luzes. Tem luzes de R$400, tem luzes de 500, tem luzes de R$5.000. Então, o que faz? Então, assim, mas existe concorrência também, porque o meu salão faz por 300, o meu salão faz por 5.000. Então, o que faz alguém pagar assim? E às vezes o mesmo poder aquisitivo da pessoa. O mesmo poder aquisitivo, mas tem gente que ganha lá os seus 3, 4 mil, mas paga 3.000, às vezes 5.000 como que é agora? A luz, o Lace. O lace faz, na verdade, um tratamento capilar. Esse é um outro projeto que eu estou envolvido hoje, que chama-se Lace e o Bioma, onde a gente se propõe a fazer o tratamento de fios, melhorando a condição do que a gente chama da haste do cabelo, né, que chama haste. Então, o ticket lá é justamente isso. Uma pessoa pode, inclusive, gastar muito mais do que isso, chega a gastar R$20.000. Então, mas, de novo, dentro de um mundo capilarizado, né, o que faz uma pessoa, né, com o mesmo poder aquisitivo escolher algo maior? Às vezes é o atendimento, porque às vezes o produto que ela está usando, ele pode ser melhor, sim, mas ele não vai ser 10 vezes melhor, né? Uma tintura não vai ser 10 vezes melhor, mas o atendimento vai fazer toda a diferença, a personalização vai fazer. Você já está em casa, e aí, né, comprou, você vai cortar o cabelo, então agora vamos fazer uma hidratação. Então, isso já existia no mercado da estética, né? Está acontecendo agora que essa parte de ROF, estética de depilação, a gente vê odontologia, a gente vê clínica médica. O médico antes ele se formava, né? E ele tinha muita indicação. Agora não, agora existe uma rede social, existe lead. O que é lead? Opa, peraí, eu preciso... O que é lead, né? O médico às vezes não sabe. Não, você vai precisar captar um pouquinho também, né? Senão você está fadado a fazer o quê? Plantão. Eu quero ter minha clínica, eu quero aplicar, né? Eu quero, enfim, então... E a gente sabe que, principalmente para esses profissionais mais voltados para a área de saúde, principalmente, porque é uma área que eu conheço também, existe uma carência muito grande da pessoa buscar qualificação, né? Então, fala assim, como eu vou vender mais? Aí a pessoa tenta fazer um curso de vendas e fala, não é isso não se aplica ao meu negócio. Ou de marketing digital, isso não se aplica ao meu negócio.
e acaba vindo o sentimento de frustração. E a pessoa vai tentando e errando, acertando, e vai muito na tentativa e erro. Então, baseado nisso, né, eu acho que é muito importante esse projeto que nós vamos falar agora, que vocês estão tocando, que eu acho muito bacana, que é compartilhar conhecimento, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse projeto, que é a Imersão 360, tá correto o nome? É isso. Né? Agora vem a mexer, é isso? Agora nós agora, ó. Então, eu queria que vocês falassem, porque eu acho que é um projeto que eu ouvi aqui. Eu entrei no site, vi, ele é bastante completo, ele é muito legal, porque ele vai trazer justamente a expertise de vocês. Tudo que vocês fizeram e deu certo está lá, né, nesse escopo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa imersão. Eu acho que a gente é pioneiro nisso, né, Paulo? Mas eu queria que você contasse um pouquinho a história da vinícola. Porque eu acho que é muito pertinente, tem a ver com o que a gente quer fazer no mercado, né? Na verdade, eu dividi na primeira imersão que nós fizemos, e a próxima, vai ficar o convite, dia 30 e 31 de maio agora, tá? Venham com a gente que vocês vão se dar bem. Mas eu dividi um fato ocorrido em Portugal, numa região produtora hoje reconhecida como produtora de vinho, mas cerca de 20 anos atrás, um pouquinho mais de 20 anos atrás, ela não era uma região reconhecida como produtora de vinho, porque tradicionalmente a região produtora de vinho em Portugal é o Douro, inclusive marcada pelo Marquês de Pombal, tem uma história incrível de construção desse conceito de uma região produtora de vinho. E uma família Roquete Pinto, do setor bancário, que vendeu naquela altura o banco, entendeu que era possível produzir vinho no Alentejo, uma região que até então não tinha histórico de vinhos de qualidade sendo produzidos naquela região. Contrataram os melhores enólogos, foram na França, compraram as melhores videiras e plantaram e fizeram como orientação desses enólogos a plantação e construíram do jeito que eles indicaram a produção. E depois, na época de fazer a assemblagem de vinho, fizeram as melhores assemblagens e chegaram num vinho extraordinário, que é o vinho que eles produzem lá, que chama-se Esporão. E aí a família Roquete falou, olha, é maravilhoso o que a gente está conseguindo fazer aqui. E nessa altura eles já tinham gasto mais de 20 milhões de euros no projeto. Mas nós não seremos reconhecidos no mundo sendo só nós plantando uva aqui, porque essa região não é reconhecida como uma região produtora de vinho. O que a gente precisa fazer para que a gente seja reconhecido como uma grande região produtora de vinho? A gente vai precisar dividir esse conhecimento aqui com todos os produtores da região, para que a região toda passe a produzir bons vinhos, e aí o reconhecimento venha em benefício de todos, não tem problema, a gente vai surfar junto, até por sermos os primeiros a fazer. Foi exatamente o que eles fizeram. Eles pegaram todo aquele conhecimento que eles tinham, investiram uma quantia gigantesca de dinheiro e dividiram com todos, chamaram todos os produtores da região e passaram a ensinar a fazer o vinho. Com isso, o Alentejo subiu de patamar, mais e mais pessoas passaram a apreciar os vinhos da região, com a famosa uva trincadeira, e com isso o vinho dele passou a ser apreciado no mundo, passaram a vender mais, e todos aqueles que fizeram isso junto também se beneficiaram. Então, nosso podcast recentemente, teve um vídeo dela que viralizou, que ela falava o seguinte: você quer ter uma confeitaria, a última coisa que você tem que se preocupar agora é saber fazer um bolo. Você tem que aprender finanças, você tem que aprender marketing, você tem que aprender a vender, você precisa fazer gestão, né? Você precisa ter pessoas, treinar pessoas. Eu acho que vai muito. Por isso de 360 estética. A nossa visão aqui é olhar o todo, porque só o todo funciona. A gente costuma dizer que uma empresa é mais ou menos como um corpo de um ser humano. Você tem vários órgãos que estão funcionando bem. Ninguém pode andar mal. Se algo que a gente falar que não, que o melhor órgão é o coração ou o cérebro, não. Até o rim precisa funcionar bem, senão não dá problema. E numa empresa é exatamente isso. Tem o rim, tem várias partes que todas precisam estar muito bem organizadas para que o resultado seja incrível. Senão o resultado não acontece. É o profissional em si. Então, quem são os profissionais para o 360? É a biomédica, a enfermeira, a dentista, né, a esteticista, a fisioterapeuta. O empreendedor do setor. O empreendedor. Só que assim, eles não entendem isso na faculdade, eles não estudam isso na faculdade. E aí você vê as clínicas sendo abertas e muitas clínicas fechando. Assim. E vem muita clínica fechando. Esse é um ponto importante, né? As faculdades não darem os conceitos mínimos de administração para essas profissões que existe uma tendência de abrirem os seus próprios negócios. Eu acho que isso é fundamental. Na minha área ali da fonoaudiologia também, a gente vê muitas carências, né?
E às vezes também forma com uma cabeça do seguinte, ó, meu papel aqui vai ser atender o paciente. Ele pode ser muito bom no que ele faz, ele pode até ser um bom vendedor daquilo que ele faz, mas se ele não tiver todo o resto, ele não vai prosperar da forma como ele gostaria de prosperar. É isso, tem que vender bem, tem, mas não basta só vender. Tem que ter boa gestão, porque a gente já viu muitas empresas vendendo muito quebrarem, né? Isso. Então a nossa preocupação aqui Mas é não- ensinar a vender muito, mas junto disso, todo que vem junto para fazer uma boa gestão, porque o resultado, no fim do cabo, a gente quer o lucro, né? Mas É a gente quer óbvio, uma empresa tem que dar lucro, mas a gente vê muito curso de gestão, mas é muito genérico. Nada voltado ali para o nosso funil. Nosso funil é diferente, cara. Nosso funil a gente gera esse lead, faz um agendamento, a gente precisa de um comparecimento em loja. vem da técnica. Né? Não estou vendendo um produto, então tem que ter esse comparecimento. Aí eu vou vender ou não vender para ele, mas a gente tem um funil alargado embaixo, que é a show, né? Tem revenda. gente que agenda e não vai. Mas a gente tem a oportunidade de revender para esse cliente. Posso falar, Marisa? Pode. Ela está sendo boazinha. A verdade aqui é que a gente ficou meio incomodada com algumas pessoas querendo ensinar como fazer isso, não sendo do setor. E a gente Isso incomodado tem muito por aí. E a em gente todos os incomodado setores. com isso, fazendo não é possível. A pessoa não sabe, nem tem, nem nunca fez, como é que tá falando. Mas é isso, identifica uma oportunidade e... Então, não estou querendo sabe falar mal isso. deles, mas a verdade é que é melhor ouvir de quem Sem sabe, conhece e é do que tem o setor. know-how, exato. Visita técnica. E faz É isso isso. todos os Mostra. dias até É hoje. isso, né? A é pessoa isso. fica assim, mas é assim que tem que fazer. É né? isso mesmo. A gente não vai ensinar as pessoas a se vestirem, a se comportarem. A gente vai ensinar a pessoa a barriga no balcão ali, Como é que faz a coisa acontecer. finalizar um dia e ela tem que abrir esse caixa nesse dia. Como que ela vai abrir esse caixa? Essa imersão também pode levar as secretárias para também, ou não, Pode. são voltadas. Pode. É uma visão 360, né? É mais pro gestor. Mas a gente tem muita Muita técnica ali, muita gente que leva a gestora, leva o setor de vendas, por exemplo. Eu acho que é importante, né? Se você não adianta você ter o conhecimento se depois você volta para o seu negócio, você não consegue sentar, né, e transferir esse conhecimento. Até porque essa transferência de conhecimento já tem perdas, né? Sim. É um Natural. fato. E então eu acho que é muito importante a pessoa, até porque também vai cair no final de semana essa imersão. Sexta e sábado. Sexta e sábado. Então acho que vale a pena a pessoa abdicar ali de 2 dias Ah, e levar vai. toda a equipe na imersão Vai. para que quando chegar na segunda-feira, com gás total, novos conhecimentos, nova motivação, a equipe coesa que recebeu o mesmo tipo de conhecimento, cada um já vai saber como desempenhar melhor o seu papel e começar a colocar o pé no Não, acelerador. e a gente gosta de ter, né, entregáveis para que eles possam usar já na segunda-feira. Né? Na segunda-feira abriu a clínica, vamos lá. Puxa, o que eu aprendi nesse final de semana? Então você vai ter assim entregáveis, você vai ter planilhas ali, Dá para formatos começar de na ideias. segunda já executando. Dá para começar. E quem mais está com vocês nesse projeto da imersão? São só vocês dois ou tem mais gente? Nós temos alguns convidados, mas eles estão ainda são Surpresa. Sai. Esse é segredo. Mas Não é de novo, spoilerzinho? não, Não. mas de novo, vamos lá. Dia 30 e 31 de maio, a gente volta a fazer a imersão presencial com as pessoas que quiserem. Como é que faz se quiser ter mais informação? Onde tem que acessar? No nosso Instagram, é isso? na nossa landing page, né? Landing page. Então, vamos lá. 360estetica.com.br. É isso. A gente tem uma E lá page. a gente vai dividir muita experiência, bons cases, e agora, ainda de forma adicional, como a gente fez o primeiro ciclo e tem os primeiros mentorados, eles falando de As forma experiências deles, experiência os deles resultados, e os deles. resultados Vai alcançados ser muito depois da legal. nossa imersão. Porque a gente não quer vender fumaça, a gente quer vender coisa prática, que eles possam usar no dia a dia. Isso eu acho que é o mais importante. Eu posso falar várias coisas de gestão, mas como é que você aplica no dia a dia? A gente já quer dar como você vai aplicar. Exato. Acho É o que esse que é é o o mais nosso importante, né? diferencial. Não adianta só a teoria, tem que ter a parte assim. Como eu executo? vou fazer, né? Como executo? Então, eu vou chegar lá e eu vou fazer. E são coisas simples, né? Porque o que não demanda investimentos em tecnologia, nada disso. É Não. realmente pegar e querer fazer, né? Tem mais ou menos isso. Exemplo disso é o sorriso da recepcionista ali. Esse é o melhor branding que você pode ter. Ali vocês também dão orientações sobre o próprio espaço físico também da pessoa, porque a gente sabe que é um segmento que o visual ele é muito importante também. É. E- Paulo- Falamos disso agora. O Paulo falou acho que a última mentoria, né? Isso. Que uma loja ela precisa passar por uma repaginação.
né, a cada 3, 4 anos, 4 anos. Porque às vezes é isso, você, né, faz um conceito ali, mas a cliente ela tá olhando se o seu banheiro tá ali. Como é que você vai Com a aplicar? pintura ok, né? E lugar que atende muita gente, na natureza, envelhece muito rápido. Ao mesmo Então, esse tempo, processo de reciclagem, e não só de reforma para deixar bonito, não é simplesmente passar uma tinta. É mais do que isso, é você repaginar para que o cliente perceba mudanças e melhoria, inclusive para o processo de transformação. Igual a empresa está se movimentando conforme o mundo está se movimentando, senão, sabe o que acontece? Ixi, essa empresa envelheceu, já passou o tempo dela. mas ao mesmo tempo tem que ter um cuidado, porque a gente vê às vezes gestores que investem 2, 3 milhões numa clínica e não foca na venda, na geração. Na geração jurídica. Como é que paga essa conta? Investe, Cláudia, investe. Isso também é muito importante para o conceito de franquias, né? Porque às vezes a pessoa compra uma franquia idealizando algo que na prática, se ele não coloca também a mão na massa ali, não aplica determinados conceitos, ele não vai sair do lugar, porque o nome por si só ele ajuda, mas não se vende sozinho, né? Costumo dizer que a relação franqueador-franqueado é uma relação de parceria absoluta. Cada um da sua função tem que executar efetivamente. Então não adianta você ter a melhor franquia do mundo, se você, enquanto franqueado, não executar com primazia que tem que ser realizado, porque não acontece milagre. Então aquela famosa frase, não, eu vou comprar uma franquia porque eu estou pensando em trabalhar menos, você está no caminho errado. Não compra. Não compra. Porque fala assim, tem um nome, já tem o Não conceito. vai se preocupar com nada, tudo é tranquilo. Tá enganado. Coloca as pessoas para trabalhar e tá tudo certo. Tá né? enganado. Legal. E o que então as pessoas podem esperar ao final dessa mentoria de 2 dias, além do aspecto emocional, esses conhecimentos ali, ela vai aprender a fazer o próprio marketing dela, ou vocês vão dar esses caminhos, vão indicar parcerias para de repente um software de banco de dados, dá para falar um pouquinho sobre isso? Entre os nossos erros e acertos, a gente selecionou bons fornecedores, né, que estão com a gente desde o começo, parceiros, de novo, que facilitam o dia a dia de uma clínica. Né? Então, desde como captar, como agendar da melhor forma, Como se comunicar, como cobrar o time, como ter uma cultura. como estruturar o Vou te falar, treinamento. são 2 dias que a pessoa vai sair de lá, a gente entrega muito conteúdo. E é o que a gente mais escutou do primeiro. É isso. Olha, eu já participei de várias imersões, mas como a de vocês, não. Porque vocês entregaram coisas. Então, acho que assim, o nosso maior diferencial é que a gente tá no dia a dia. A gente tá no dia a dia, a gente sabe o que é o dia a dia de uma clínica. E a gente quer entregar esse conhecimento para essa galera. E muito atento às mudanças, né? Como a gente está dentro do mercado, a gente sabe, e a dinâmica do varejo especialmente, às vezes algumas coisas que a gente fazia há pouco tempo atrás, não precisa nem falar muito tempo atrás, hoje já não funcionam tão bem. Então, ali mostrando, assim, olha, a tendência agora é essa, olhem para esse lado que agora não está acontecendo. Vai lá uma dica aqui, pode dar uma dica aqui? Presta atenção que vai acontecer no TikTok Shop. Vem aí uma revolução do processo de venda. Mercado Livre que se cuide. Olha essa dica, Fica a hein? dica. Fica a dica. Eu acho que eu já vou me inscrever nessa. Muito bom. Esse evento, então, não é voltado só para a área estética, é isso? Não. Eu, no primeiro momento, achei que era voltado para a área estética. Eu falei, puxa, mas tem várias similaridades com tantos outros segmentos, mas é aberto para outros segmentos também. Sim. E tem vagas limitadas, é isso? Olha, a gente tem uma capacidade Ilimitada. A sala é presencial. A gente até pensou em fazer ele misto, mas nessa fase nós estamos entendendo que o presencial é importante que as pessoas Mas estejam. eu Então, acho que a gente espaço vai precisar. físico, espaço físico ele está limitado, né? Mas eu acho que a gente vai precisar ir pro digital também. Vou fazer um misto. Tá dando essa notícia em primeira mão. Tô dando. Acho que a gente vai precisar ir Eu pro acho digital. importante. Só para O Brasil é entender, muito grande. a líder do 360 Estética é a Marisa, tá? Não, vamos ser francos. É assim, a ideia, quem teve a ideia foi ela. E ela que provocou, incomodada com o que estava acontecendo no mercado, e num café que nós tivemos, inclusive, com outras pessoas que nós convidamos, inclusive, não era para só estar só nós dois aqui, tá? Sim. Vamos ser francos, nós convidamos mais 2 pessoas para estarem com a gente. Sim. Mas as pessoas, por motivos pessoais, a gente respeita, acharam por bem não embarcarem nessa loucura que a gente imaginou que a gente deveria fazer. Aí a gente olhou um pro outro e falou assim, Agora que nós ficamos sozinhos, agora vamos nessa. Então vamos. Então, Mas parabéns pela iniciativa. Já teve uma edição anterior? Sim, novembro. Essa é a segunda, vai ser a segunda edição.
A primeira edição teve quantas pessoas? 130 clínicas. Isso. Foi um pocket, assim, deu muito certo, assim. E a tendência agora para essa segunda é ter 400. Que legal. Estou trabalhando para 400. Lá no site de vocês tem vários depoimentos que eu vi, então também fica o convite para vocês assistirem os depoimentos. Reais, de pessoas reais, de resultados Isso reais. importante, Isso é muito né? importante. Aquele rostinho americano. Não. Elas provavelmente vão estar lá no dia, vão poder contribuir também, que eu acho que é muito importante. Que vai ser em Tamborá, Alphaville? Alphaville, isso, no Ópera Cristal. Ópera Cristal. Bacana. Ó, você fonoaudiólogo que também eu sei que você me assiste, que acompanha o trabalho do Cláudio aqui do Espaço da Audição, também já deixo a minha dica, você fonoaudiólogo, nós vamos desenvolver um trabalho para vocês também participarem junto desse evento, que vai ser espetacular, eu tenho certeza que vai mudar o negócio de vocês. Aliando a expertise que o Paulo e a Marisa trazem, além do nosso ali no dia a dia com vocês, eu tenho certeza que vocês vão impulsionar cada vez mais e decolar. Porque é isso, mercado em crescimento, as pessoas não têm que sofrer tanto para conseguir fazer os seus resultados, né? E o que é mais desanimador é ver os mercados em expansão e clínicas fechando, né? Por, às vezes, assim, um detalhe, né? E achando que a solução é só o preço. Eu vou contar uma história que eu ouvi, eu queria explorar um pouquinho de você, Paulo, de uma situação onde tinha uma loja específica que existia um movimento que talvez até fosse fechar aquela unidade, e aí você fala assim, não, eu conheço o pessoal lá, eu vou ali com pequenos detalhes, nós vamos virar esse jogo, e em pouquíssimo tempo, às vezes um detalhe aqui, outro ali. Você que ouviu você já mexe. essa história? Ouvi essa história. Já ouviu essa Conta história? um pouquinho pra gente. Eu vou contar de forma bem resumida aqui, mas a gente tem uma quantidade grande de lojas próprias, como eu disse para você. E para minha angústia, havia uma loja a poucos metros do nosso escritório, que fica aqui em Pinheiros, aonde depois de 3 anos de existência da loja, o resultado nunca acontecia. Porque não é possível. Aqui pertinho de mim, a gente tem uma loja que não passava de 100 mil reais, era o grande faturamento da loja, e eu sabendo que tinha um potencial gigantesco. Eu vou fazer a história aqui, tentar fazer ela curta, mas em dezembro do ano que antecedeu que eu fiz o projeto, uma pessoa entrou na minha sala e falou: minha recomendação para você é o seguinte, fecha essa loja. Um dos meus diretores, assim, fui para casa incomodado, né? Aí você quer saber de uma coisa? Não vai ter mais nenhum diretor cuidando dessa loja, quem vai cuidar dessa loja sou eu. Voltei no dia seguinte, a partir de janeiro essa loja, o gerente da loja sou eu. Mentira, é lógico que não se faz nada sozinho, eu envolvi todo o time no processo, então a gerente da loja, o que a gente tem lá, que a gente chama hoje de gerente regional, para que estivesse junto comigo nesse processo, mas passei a cuidar da loja toda sexta-feira. Então eu abandonava o escritório na sexta-feira depois do almoço e ia para dentro da loja para entender o que estava acontecendo. E a proposta dentro da loja era: olha, gente, se vocês acreditarem em mim, sem ninguém, com esse mesmo time aqui, não vão fazer grande virada, vão contar para todo mundo que eles estão errados. E a gerente entendeu o que eu estava propondo para ela, e eu digo todo tempo, só se faz grandes viradas, grandes resultados com um time, sozinho. Aliás, desconfie de líder que fala demais eu, tá? Exato. Eu gosto daquele líder que fala nós vamos realizar, nós executamos, nós fizemos sucesso. Então, entendendo que o time tinha comprado a ideia, essa loja que eu falei para você durante 3 anos, faturando menos de 100 mil, no ano do projeto, que coincide por acaso com o ano da pandemia, onde tudo foi mais difícil, essa loja entrega o final do ano com média de faturamento de 248 mil reais, com um pico de vendas de 450 mil reais. Então é assim que a gente faz. 4 vezes mais. De resultado. Então queriam fechar essa loja. Com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas, a mesma loja, mesmo lugar, tudo igual. O que mudou? Olhamos o indicador, fortalecemos o time em termos de conhecimento, mudamos a estratégia de relacionamento com o cliente, fortalecemos os melhores skills das pessoas. Olha, essa pessoa tem um skill mais forte de relacionamento com o cliente, põe ela para falar com o cliente. Essa é uma mais processual, então ela fica dentro do processo, fazendo o agendamento, que a gente tem um processo interno que passa pelo agendamento para avaliação, porque, como a Maria disse, na estética você não vende um produto, você vende um serviço altamente especializado, onde exige de quem está vendendo muito conhecimento. É diferente de colocar um hambúrguer na parede, compre aqui o x-salada. Não funciona. Você tem que explicar e mostrar como é que esse serviço acontece e qual é a diferença, e eventualmente é dizer: infelizmente não vai dar para
inclusive, aplicar o laser em você, porque a gente tem contraindicações no laser. Uma pessoa que tem algum tipo de problema, ou está em algum tipo de tratamento, ou mesmo uma grávida, ela não pode receber o laser. E você tem que ter toda a consciência para adorar pensar em vender, mas infelizmente... Mas tem a responsabilidade em cima de tudo. É mais ou menos isso. Mas com a tranquilidade que ao fazer isso, essa pessoa que foi atendida dessa forma vai recomendar Sem dúvida nenhuma. para os amigos e que, olha... Você tem indicadores até de gente que não é cliente seu. Né? Exatamente. Porque no final do dia é cuidar. Né? Exato. Cuidar. Mas eu quis trazer essa história justamente para que as pessoas tenham a consciência do que pode acontecer com o negócio delas depois dessa expertise, dessa mentoria que vocês trazem, que é isso. Às vezes você está com um problema, mas com as mesmas pessoas, com os mesmos equipamentos, tudo, uma mudança de chavinha ali, ao olhar para algo que você não está enxergando, vai fazer uma grande diferença no seu negócio. Eu acredito muito nessa filosofia e, sinceramente, eu só tenho que parabenizar vocês por ter essa iniciativa de compartilhar esse conhecimento, porque normalmente as pessoas querem prosperar sozinhas, né? E dificilmente tem esse pensamento, assim, né? O mercado como um todo sendo trabalhado bem, beneficia todo mundo e tem mercado para todo mundo. Isso é o que eu acho que é muito bacana. Com certeza. O crescimento do setor estética de forma organizada é importante, porque se você começar a olhar empresas do setor fracassando, inclusive com erros de qualidade, eles colocam em xeque, inclusive, as pessoas que estão fazendo de forma séria. Então, de forma muito responsável, a gente quer que as pessoas que estejam no setor façam bem, com entrega e qualidade, para mostrar que sim, a gente é capaz de fazer. Senão, o que acontece é que as pessoas vão olhar de fora, inclusive com medo, né? Escuta, esse setor não dá para fazer lá porque está acontecendo muita coisa errada. Não. A gente quer que as pessoas façam de correr para ter tranquilidade ao procurar o setor, seja qual for a clínica que estiver. Lembra a história do vinho? Sim. Aqui a gente vai fazer um vinho uniforme de excelente qualidade para que as pessoas podem confiar que eles são bons. E uma pessoa que está pensando em abrir uma clínica, ela ainda não tem, mas está pensando em abrir. Nessa imersão, ela também vai ter esse passo a passo de como estruturar, planejamento, capital. Saindo do zero. Saindo do zero. Bacana. Porque no final a gente dá até o ciclo, né? Desde o que ela precisa fazer, desde fluxo de caixa, desde taxação, para ela calcular, orçamento. Então, assim, eu quero entrar para esse ramo. Deixa eu entender como é que é um pouquinho. Sim, é muito pertinente. Então, se você está querendo abrir uma clínica, né? Seja ela odontológica, médica, quer empreender, começo. É um bom começo. E falando um pouquinho de 2025, além desse projeto de imersão, faz os projetos para a Procor. Olha, esse dia saiu uma matéria, acho que foi você que me mandou, que 2025 é o ano que faturamento em estética acho que vai ultrapassar todas as barreiras, né? Então, a gente sempre está de olho em procedimentos mais eficazes, que para mim é muito importante, né? E, enfim, né, expansão. Né? Hoje deve evoluir de uma forma muito rápida, né? Então, agora sim, a gente não fala muito mais em rejuvenescimento. Né? A palavra agora é regeneração, né? Com esses PDRNs. Recentemente fui para a Coreia, então agora saiu o PN, né? Então, que é o DNA da truta. Porque foi feito estudo com os tubarões que vivem 400 anos. Então, agora, né, a palavra do momento é mais regeneração. Né? Então, a gente tem que seguir essas tendências, né? Entregar para essa cliente final o que tem de melhor. Eu gosto muito de olhar assim, tem muita tecnologia. Tem. Mas qual é o resultado melhor? O que é cientificamente possível entregar, entendeu? Eu acho que é isso. 2025 é entregar mais. Promete muito. Mas o setor vai ser incrível. E você, Paulo, para 2025? Então, o problema aqui é, nesse passou especificamente, que eu não posso ficar falando muito de futuro, porque tem um algo chamado CVM. Que se Paulo Moraes falar demais, vem aqui e me multa. Então, com todo o cuidado que eu tenho que ter, lógico, a gente preocupado em crescimento, em entrega, e acho que a companhia está no bom caminho nesse sentido. Inclusive agora sob a liderança da Magalinha Leite, que é a nova CEO da companhia, e que está indo muito bem. Eu acho que a coisa está caminhando muito bem, está muito contente com o trabalho que ela vem fazendo, mas eu só posso ir até aqui. Em outros projetos que eu estou envolvido hoje, também na área estética, então no fio com transplantes capilares, na laser, como eu disse para você, tratamento do fio, da haste, a gente está absolutamente confiante que a gente segue em crescimento acelerado, abrindo
expandindo a rede em número de lojas. Aliás, dentro do Lace tem um projeto chamado Bioma, onde a gente faz a transformação dos salões de beleza tradicionais, tirando da figura que a gente chama de estrela, e transferindo para esse salão a placa e o processo de como atender bem. E a gente está vendo aí um crescimento gigantesco desse modelo, e eu acho que essa rede pode ser muito grande. Então, na linha do que a Marisa falou, e o setor de estética tem esse benefício. Normalmente, historicamente, em momentos de crise, é onde o setor sofre alguns crescimentos importantes. E tem motivo pelo qual ele faz isso. Porque é natural, quando você tem restrição de alguma ordem financeira, dificuldade, você tem que fazer alguns cortes importantes. E aí vem a preocupação natural que pelo menos a minha autoestima esteja em grau elevado. Então eu passo a me cuidar mais. É bom que seja isso. Porque afinal de contas, se eu quero me recuperar, é bom que a autoestima esteja boa. Porque se estiver em autoestima baixa, eu não vou me recuperar e pode ser ou vai ficar bem mais difícil. Então, em razão desse comportamento, normalmente por isso que em 2008, com a crise, você viu o setor estético não percebendo a crise. Sim. Mesmo em 2015, que a Marisa fala, eu nem soube, aliás, 2015 foi marcado pelo ano do maior crescimento da nossa companhia. Em um ano nós abrimos 120 novas lojas. Então, se falaram pra gente crise, eu não ouvi falar que vinha a ser crise em 2015. Acho que a pior crise foi 2020 mesmo. Na verdade, essa não é uma crise em razão de... Não, essa é outra crise, que ainda assim, olha que interessante. Você está falando de um momento dificílimo, não só para o setor de estética, mas para todo o setor, especialmente o varejo. E nós com uma dificuldade que a gente não podia entregar em casa e vender como se vende produto. A gente depende do cliente dentro de um ambiente controlado, nós somos controlados pela Anvisa, órgãos de saúde importantes. Com todo esse desafio, a gente conseguiu manter a companhia gerando caixa e entregando um resultado positivo de última linha. E mais do que isso, as pessoas comprando com a gente para promessa de entrega futura. Uhum. Olha a confiança depositada na companhia, acreditando que não tem problema nenhum, eu pago agora e lá na frente eu recebo o serviço. Isso foi bem interessante na época, eu acompanho bastante os números da Espaço Laser, que são surpreendentes, né? Isso foi algo que chamou bastante atenção na ocasião. Foi um trabalho maluco. E se você pegar então do último quarto de 2024, é fantástico. Maravilhoso. Eu só posso falar até aí. Chega de vontade de falar do primeiro trem, que já está pronto, né? Eu não posso falar. Bom, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast. Marisa, quer dar um recado final para quem está nos assistindo? Convida as pessoas para participar. Se você quer abrir uma clínica, se você já tem uma clínica e está com alguma dificuldade, então você não pode perder dia 30 e 31 de maio. Realmente vai ser uma imersão que você sai com pensamentos, com energia e com muito conhecimento para você aplicar no dia seguinte. Então você está convidada a ter esse conhecimento que vai realmente mudar o dia a dia da sua clínica. Isso aí. Eu convido dia 30 e 31, acessar o nosso link, fazer inscrição, a gente vai estar lá presencialmente falando. Agora a Maria já falou que já vai precisar mais do que presencial, porque a câmera tá tudo certo, vamos lá. A gente quer, na verdade, assim, de novo, a gente quer que a gente seja uma região grande produtora da estética como referência no mundo. Já temos uma posição marcante aqui em termos de consumo. O brasileiro, naturalmente, consome mais estética porque a gente é bem posicionado no mundo. Fica sempre na briga de Japão e Estados Unidos. Estados Unidos é o líder absoluto. Mas o mais importante dessa virada é que a gente se torne referência fora daqui. Para que as pessoas lá fora, como já acontece no setor da plástica, passem, quando pensar qualquer procedimento estético, eu acho que é o Brasil que eu tenho que ir. Imagina a quantidade de divisas que a gente passa a trazer para o país se a gente conseguir fazer essa transformação. Sem dúvida. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Para quem está nos assistindo, então, coloque aí na sua agenda. Nós vamos colocar todas as informações no GC e também na legenda do nosso vídeo. Aproveito para compartilhar esse conteúdo para todas as pessoas que você conhece que vão se interessar por essa imersão. Tem que correr porque as vagas são extremamente limitadas. Como vocês viram, já teve uma edição e lotou rapidamente. Então não deixe para amanhã. Mude hoje a sua vida. Já faça a inscrição. No site tem os preços. É um investimento muito pequenininho perto do benefício gigantesco que você vai ter. Aquele termo que a gente fala assim, é mais barato do que trocar a orquídea lá do seu consultório, né? Então, e ainda mais parcelado, né? Ainda tem um parcelamento em até 10 vezes, então
corra, faça a sua inscrição. Se abrir depois para o modelo híbrido também, vai ser divulgado lá, mas não conte com isso. Faça a sua inscrição, venha até São Paulo, aproveite e conheça aqui São Paulo, faça um passeio maravilhoso, né? Aproveito também para convidar vocês para ir nas unidades da Procorpo e da Espaço Laser aqui do Paulo, que tem lojas flagship também, né? Que eu acho que é bem bacana. Linda loja, quem vier a São Paulo não pode deixar de dar uma passadinha ali. Então já fica aí um roteiro para você também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá.